Boa noite! Já começou mais um programa Elga e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. É um imenso prazer poder estar aqui com vocês de segunda a sexta. Já confere aí um pouquinho do nosso super programa de hoje. Manejo do estresse. Olha, essa administração. Administrar o estresse talvez seja a coisa mais difícil que a gente tem hoje. Porque é isso, né? A pessoa está estressada, está ansiosa, recorre a medicamento. E medicamento é muleta. Remédio remedeia, né? Não cura. Eu comecei a sentir muita dor. Isso uns 2 anos depois e aí agravou. Agravou porque, assim, eu trabalhando, né? Eu quase deixei cair um paciente. E aí eu vi que o negócio estava sério. Esse fiozinho que fica na coluna, ele transmite sinais elétricos para enganar a dor, vamos dizer assim. E aí a gente programa os estímulos que ela vai sentir para não sentir a dor. E aí, gostaram? Então fiquem ligadinhos que este programa só está começando. Vamos iniciar esse bate-papo fantástico agradecendo ela que retornou aqui ao nosso programa e seja muito bem-vinda, doutora Cristiane de Oliveira. A sua primeira participação aqui foi sensacional e eu fiquei assim ansiosa pela segunda. Ainda bem que você aceitou o convite e está aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço, Elga. Assim, é sempre um prazer estar aqui com o seu público, com você, um programa maravilhoso que leva muita informação de qualidade, especialmente para as mulheres. Isso, né? doutora. Agradeço muito o convite e sempre estou disponível. Ai, que ótimo, que eu já estou cheia de ideias, de pautas aqui. Que ótimo. Doutora, de formação, você é médica anestesista especializada em sexualidade. Sexualidade fica melhor. E nutrologia também, que são especialidades que conversam muito, né? A anestesiologia, assim, eu sou anestesista há quase 20 anos, né? E aí, durante a pandemia, vem os casos lá em que a saúde era muito mais importante, quanto mais saudável, menos doente a pessoa ficava e a evolução era melhor. Eu comecei a me interessar por essa área, que é a área da nutrologia, da longevidade. Sim. E aí eu resolvi estudar, comecei estudando, né, artigos e tal, e resolvi fazer a pós-graduação para ter a formação melhor, né, para poder atender com mais qualidade o paciente. Nossa, com muita qualidade, porque você cuida da saúde, da longevidade e ao mesmo tempo da sexualidade também, que é algo tão importante para as mulheres, principalmente, para todo mundo. Acho que a sexualidade é um pilar muito importante na nossa vida, que a gente realmente precisa estar bem resolvida, estar com atenção também, que é algo que se não está bem, reflete em outros setores da sua vida. Completamente, com certeza, né, doutora? Com certeza, assim, a pessoa que não está bem, porque sexualidade não é só ato sexual. Isso. Sexualidade é vida, é convívio, então é muito mais do que o sexo, né? Sim. Então, se a gente não está bem com essa parte, a gente fica triste, fica apática, né? E a gente vê muito nós mulheres na fase assim, perimenopausa, menopausa, em que os hormônios começam a ficar desequilibrados, a gente vai perdendo esse brilho por causa disso, né? O hormônio sexual é vida e é ele, e assim, é impressionante, mas o hormônio sexual é que ajuda a gente a ter longevidade. Olha só, que sério. Interessante. Imagina que, assim, é uma coisa que eu gosto muito de falar. Na biologia, né, quando a gente pensa em biologia, todos os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Sim. Então o ápice é a reprodução. Quando a gente tá ali, né, na nossa fase adolescente, adulto jovem, nós estamos no pico máximo dos nossos hormônios sexuais para fazer a função reprodutiva, que é o que a gente veio fazer na Terra, né? Perpetuar a nossa espécie. Sim. Acabou isso, nossos hormônios começam a cair, 35, 40 anos, cai, e a gente começa a ser preparado para morrer, porque a gente não tem mais função biológica, né? Então, a gente vê que quando a gente repõe, quando organiza esses hormônios,
a gente consegue mais longevidade, com mais qualidade. Porque o hormônio sexual, ele não é só do aparelho sexual, não serve só para isso. Ele serve também para músculo, para osso, né, para vitalidade. Então, a mulher, quando está com os hormônios bagunçados, o cabelo fica feio, seco, frágil, Sim. a pele seca, né? A gente fica apática. Então, melhorar os hormônios sexuais e a sexualidade consequentemente, né? Porque se a gente não tem hormônios bons, a gente também não consegue ter uma qualidade sexual boa. Então, melhorando tudo isso, a gente tem uma vida maior, né? Com mais tempo e mais qualidade. Mais felicidade, Muito. né, doutora? Agora vamos lá na questão mesmo física, na questão da saúde. Quando que a mulher precisa ligar esse alerta? Lógico que a gente precisa ter aí uma frequência, cada mulher no seu estágio frequentando o seu ginecologista, né, tendo atenção. No caso, hoje em dia, tem os nutrólogos também, como a doutora, que já estão aí mais focados nessa questão. Então, assim, quando que a mulher tem que ligar esse alerta? Sempre ou quando já está numa idade a partir dos 30, 35? A partir dos 30, Sim. já é bom que ela procure para ver como é que está o estado basal, né? Muitas, como a nossa vida está muito estressante, Demais. né? Teve uma mudança na questão da mulher, aí no papel da mulher no Exatamente. mundo, né, doutora? Exatamente. A gente assumiu aí várias responsabilidades. Então isso tem um impacto, né, Tem, doutora? completamente. A gente tem aqui no nosso cérebro um órgão que é o responsável por mandar fabricar os hormônios, vamos chamar assim, Sim. que é o hipotálamo. Ele fica bem no centro do nosso cérebro e ele capta, né, nossas emoções. Ele é como se fosse um fofoqueiro pro resto do corpo, porque ele capta tudo. E ele distribui assim, olha, fabrica tal hormônio, sabe? Então, inibe ou manda inibir ou produzir os hormônios. E como a gente vem nesse processo, né? A mulher vem cada vez mais assumindo coisas e se estressando mais, Sim. né? Quando a gente fica muito estressada, a gente aumenta o nível de cortisol, que é o nosso hormônio responsável por a gente estar aqui, né? O hormônio de luta ou fuga, o hormônio que faz a gente acordar e viver. Entendi. Só que ele inibe os hormônios sexuais. Olha só. Porque a gente chama de hormônio pai. Quando ele está alto, ele inibe todos os outros, né? Então, se a gente está nessa função, muito estresse, muita coisa, a gente acaba inibindo nossos hormônios sexuais. Olha, gente, é físico isso mesmo, impressionante. né, doutora? E aí, é importante a gente dar uma olhada em tudo isso, né? Porque outro dia foi até interessante o que um paciente me falou. Ele falou assim, olha, eu quero cuidar da minha saúde, porque se eu ficar doente, vocês vão me mandar fazer a mesma coisa. Eu vou ter que comer direito, fazer exercício físico, cuidar do meu estresse. Então é melhor eu já fazer isso antes e não adoecer. E é exatamente isso. É melhor já ir e começar a prevenir, porque depois se adoece, você vai fazer a mesma coisa, mas vai ter perdido uma parte, né? Sempre perde, né? Sempre Fica aquela perde. marquinha ali. Então, Exatamente. hoje, a relação do paciente com o médico mudou bastante. As pessoas, há um tempinho atrás, não tem muito tempo não, só se dirigiam ao médico quando sentiam alguma mudança no seu corpo, grave, né? Porque às vezes muitas pessoas ainda convivem aí muito tempo e vão evitando ir ao médico. Mas assim, hoje em dia as pessoas já trazem o médico na questão da prevenção para você ir se cuidar antes da doença se instalar, para que ela não se instale, né, doutora? Exatamente. Você tem como fazer isso. E é algo que todo mundo precisa se encaixar nesse padrão. Essa é a ideia principal da nutrologia, que eu acho fantástico. Assim, a anestesia é maravilhosa, a gente cuida do paciente, né, da doença e tal, resolve a vida dele, mas a nutrologia previne, né, que é uma outra parte apaixonante também. Demais. Porque é isso, assim, as pessoas hoje estão buscando, porque tempo de vida a gente já ganhou. Deus já nos presenteou com isso, né? Até um tempo atrás, as pessoas morriam com 50 anos. Isso. Hoje em dia a gente tem 100 e tantos anos de vida, Você vê né? que não tinha nem tempo. Esses dias eu conversei com um oncologista, o Dr. Bruno Ehringer, inclusive. Ele falou, olha, um tempinho atrás a pessoa não tinha nem tempo de desenvolver o câncer. Exatamente. Eles morriam Morria antes. Sim. E hoje em dia não, a gente é longevo. Sim. Mas com que qualidade? Então começaram a se perceber que se cuidar é igual carro. Ai, é igualzinho o carro. Perfeito. Se você tira lá, você tem uma Ferrari, você tirou a Ferrari 0. Se você cuida dela, ela vai durar muito. Agora, se você vai, né? Vai desgastando. Desgasta. Por mais que o motor seja maravilhoso,
vai acabar. Sim, nosso corpo é a nossa morada, nós precisamos cuidar dele da melhor maneira possível, doutora. E hoje tem muito recurso, né, doutora? Muito. Porque eu acho que a nutrologia, ela entrou forte com esse foco de realmente trazer essa longevidade, o bem-estar, a vida com qualidade. Você encarar essa terceira fase aí, né, da segunda para a terceira, você estando muito bem no seu desempenho, tanto físico, sexual, você está operando em alta ainda, exatamente, né, doutora? A gente fala que procura performance. Isso. Performance física, sexual e mental. Olha só que né? interessante. Para que a gente consiga chegar lá nos 85, 90 anos com a mesma qualidade. A gente vê assim, pessoas como a Abílio Diniz, tem mais de 80 anos, teve filho, né, ainda trabalha, tem várias empresas, então é possível. Se é possível para um ser humano, é possível para todos, Com né? certeza. Então, é possível a gente chegar bem, com qualidade lá na frente. Mas para isso, a gente precisa fazer algumas coisas, né? É bem essa parte que eu quero, assim, que a gente realmente foque e mostre para as pessoas. Sabe que quando a gente fala em nutrólogo, em nutrologia, as pessoas acham que é algo assim, nossa, eu vou ter que mudar muito o meu estilo de vida, eu vou ter que investir muito, é algo muito distante da minha realidade. Então, assim, existem esses estigmas, doutor, em relação a você ter essa qualidade de vida, a você se cuidar dessa forma. Mas eu acredito que não seja tão assim. Não. Procede isso que eu estou falando? Procede, então, vou com pedir certeza. Doutora, segura um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta com mais doutora Cristiane de Oliveira. Estamos de volta para iniciar a semana nesse clima maravilhoso, aprendendo muito com a doutora Cristiane de Oliveira, que retorna aqui ao nosso programa com essa pauta sensacional, doutora, porque reflete no dia a dia das pessoas, né? É uma informação que as pessoas precisam ter conhecimento, quebrar esse preconceito. Sim. Falar, nossa, me cuidar é caro, me cuidar é difícil, eu não vou conseguir me encaixar, sabe? Tem muitas alterações numa rotina que de repente não se encaixa a minha. Não é bem assim, né, doutora? Não, na verdade é muito mais fácil e às vezes até mais barato do que o que as pessoas pensam. Porque assim, é muito mais barato você deixar de consumir algumas coisas como refrigerante, produtos ultraprocessados, coisas de pacotinhos e consumir uma verdura, Sim. uma fruta, né? A atividade física não precisa ser numa academia top com tênis. Não, você pode andar na rua, né, correr na doutora? rua, exatamente. Pode fazer exercício. Caminhadas maravilhosas ao ar livre. E exercício funcional. Gente, tem tanta coisa na internet para você copiar, né? Existem vários programas, várias pessoas que mostram tipos de exercício que pode ser feito em casa. Não precisa de muito tempo, 20 minutos, 15 minutos de um exercício intenso. A pessoa já consegue melhorar o metabolismo. 15 minutos? 15 minutos. Nossa, olha que maravilha. Assim, a gente fala que o HIIT, que é um exercício de alta intensidade intervalado, usa aquele tipo de música chamado Tabata. Não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi falar, sim. O Tabata é um tipo de música, escreve no YouTube, Tabata, Tabata, já aparece vem. um monte de música. Ela tem um intervalo de 20 segundos de exercício, 10 segundos de descanso. E ela dura 4 minutos. 3 Tabatas seguidos, pronto, você já fez o exercício que vai aumentar seu metabolismo e vai te ajudar a emagrecer, vai te ajudar a te dar mais disposição. Então, Olha você não precisa gastar muito, né? Só precisa decidir fazer. Querer de verdade. Querer de verdade. Você fala, não, 15 minutos, doutora. 15 minutos no seu dia. Não tem desculpa para isso. E olha, é a sua saúde, né? É a sua saúde. Você fala, nossa, qual é o nosso bem mais precioso? É a nossa saúde. Sem saúde nós não somos nada. Exatamente. E eu vou te falar, assim, as pessoas falam, ai, não, morrer todo mundo vai. Gente, o problema não é morrer. O problema é você ter um infarto, né? Isso. O problema é você ter um AVC. Imagina, fica parado na cama. Isso. Entende? A gente tem visto pessoas jovens infartando, pessoas jovens tendo problemas de saúde. Por quê? É vida estressada, é alimentação ruim, né? Então, são coisas pequenas que todo mundo sabe,
né? É Dormir verdade. Dormir é muito importante. é muito importante. E você vê, muitas pessoas têm o sono comprometido, né? Tem problema de insônia. Tem. É lógico, principalmente as mulheres com dupla, tripla jornada, Sim. o estresse lá em cima, os hormônios desregulados. Então, interfere diretamente no sono. Diretamente, assim. E o sono interfere nos hormônios, é via de mão dupla. Olha só. E aí, para dormir, a gente precisa de uma rotina. A luz atrapalha, o celular atrapalha. Então, para você conseguir, a dica é simples, assim, tira o celular 2 horas antes. Não é possível, coloca um óculosinho alaranjado, compra na internet. Sabe assim, escreve óculos alaranjado. No YouTube a gente tem informação Tem do que informação. é, né? Eu não conhecia óculos alaranjado. Porque assim, o que acontece? A gente veio da caverna, Sim. né? Então na caverna, na época que não existia luz elétrica e tal, a luz do sol começava a baixar e quando ela baixa, a tonalidade fica alaranjada no céu. E esse tom alaranjado informa para o nosso cérebro que está na hora de começar a dormir. Só. E o que acontece lá dentro do cérebro? Começa a aumentar a melatonina, que é o nosso hormônio natural do sono. Depois de 2 horas que a melatonina começa a subir, é a hora que dá o sono. Então, se a gente colocar essa luz, esse óculos alaranjado, a gente quebra essa luz branca. Sim. E informa para o cérebro que está escurecendo. Já está chegando Já está chegando. Então, quem tem problema de insônia, e fica na televisão, no celular, vai ter mais problema. Então, porque usando esse entra óculos... naquele ciclo, né? Falar, não vou conseguir dormir, vou ligar a TV. Exatamente. Ou fica ali no celular e que não dorme mesmo. Não dorme, gente. Esse momento, pega uma leitura, sabe? Uma coisa Livro é uma maravilhoso. coisa que resolve. Eu falo assim, tá com muita insônia? Pega um livro técnico. Sabe aquele livro chato? Aquele assunto que você precisa estudar, mas é chato? Gente, é começar a ler, vai dar sono. Vai uma página, né, doutora? Vai uma página. Agora, não adianta pegar um filme de luta. Isso, não algo que resolve. te acelera Aí vai te mais acelerar, ainda. né? Ficar vendo internet, vendo o Instagram das pessoas, vendo fofoca, vendo esse programa de fofoca e tal. Não adianta, porque vai te acelerar. São coisas assim que estimulam a gente. Sim. Então, um livro calmo, a Bíblia, né? Vamos pegar ou um livro técnico bem chato que vai te dar sono. Você dorme, vai não dormir. tem erro, né, doutora? Não tem erro. Adorei a ideia do óculos alaranjado. É maravilhoso. Eu falo para os técnica. meus pacientes assim, tá com dificuldade? Coloca um óculos alaranjado que vai começar a te informar que tá entrando na hora de dormir. Não é bonito, não. Mas é funcional. Isso, e não é nenhum medicamento não. que compromete aí seu organismo, gente, que te faz viciar. As exatamente. pessoas querem recorrer a medicamento. Não, medicação, remédio para dormir não fazem a gente dormir. É como se fosse anestesia, eles apagam o cérebro. O que acontece quando a gente dorme? A gente tem umas áreas do cérebro que desligam e outras áreas ligam para resolver essas áreas que estão desligadas. Então, a gente precisa ter hormônios para limpar, precisa do pico de GH para dar uma limpada, para ter memória no dia seguinte, para ter cognição. Quando a gente usa o remédio para dormir, eu apago o cérebro inteiro. Olha só. E aí a função de regeneração celular fica comprometida. Então, a pessoa fica no dia seguinte cansada. Não tem memória, não tem cognição e vai ficando cada vez pior, porque o remédio... Não é um sono de qualidade. Não é um sono de qualidade. E o remédio você sempre vai precisar de mais, daqui a pouco precisa de mais e mais, da tolerância e vício. Então o remédio não é bom. Então, de preferência, remédio, não usar. Óculos alaranjado. Óculos alaranjado. Doutora, a doutora falou de alimentação, que evitar produtos industrializados e esse basicão que todo mundo já sabe, muitos não cumprem, mas sabe, né? E falam, às vezes eu não sei, sabe? Sim, comida de verdade. Exatamente. Falou do exercício físico, que é algo muito importante na nossa vida, que a gente precisa estar aí em atividade, em movimento. Ter atenção, falo do sono, que é muito importante. São coisas que você consegue administrar e tudo faz parte aí de uma vida com longevidade, uma vida com bem-estar, independente da idade que você esteja. Que mais, doutora? Manejo do estresse. Olha, essa administração. Administrar o estresse talvez seja a coisa mais difícil que a gente tem hoje. Porque é isso, né? A pessoa está estressada, está ansiosa, recorre a medicamento. E medicamento é muleta. Remédio remedeia, né? Não cura. E como é que eu curo então, doutora? É com terapia cognitivo-comportamental ou com programa de mindfulness, que é
Existe na internet também gratuito. Olha, que é só baixar um interessante. aplicativo e fazer o programa. Ele não é uma meditação. Mindfulness é atenção plena, a tradução. Ele faz você escolher o seu pensamento. Porque o que é a ansiedade? É aquele pensamento que fica ruminando, né? Fica aquele problema ali e você informa para o seu organismo que aquilo é uma questão de vida ou morte. Por exemplo, um convidado seu não veio. Olha, Né? você, É um problema. É um problema, Mas é um não problema, vai te matar. Sim, administrável. Administrável. normal. Mas tem gente que, assim, a funcionária não apareceu. É um problema, meu Deus, mas é uma- exatamente. Potencializa? Potencializa e fica Sim. naquilo e tal. Então, eu sinto muito, não veio, né? Paciência. Vamos resolver de outra forma. Então é isso, é você conseguir administrar as coisas na sua cabeça. E esse programa ajuda muito. Segundo a Sociedade Americana de Psicologia e Psiquiatria, é o que realmente cura. E hoje em dia, além do programa de Mindfulness, foi já relatado, existe trabalho científico mostrando que a atividade física também auxilia na ansiedade, como que tratamento de ansiedade. Então, gente, atividade física é uma coisa assim, é pra vida, não tem como não fazer, é necessário. Viu, doutora, e eu percebo também que, embora a doutora esteja totalmente preparada nessa questão da suplementação, de regular o hormônio, não existe fazer isso sem cuidar dessa parte Não antes, existe, né, doutora? não existe. Não tem mágica, Não porque as tem pessoas mágica. querem, ó, me cure, Não, sabe? não tem mágica, assim, ó. Eu posso dar o hormônio que eu quiser pra você, se você não fizer a sua parte, eu vou estar, colocando muito, vou estar prejudicando o seu organismo e não vai te ajudar. Então, se torna algo nocivo daí. Exatamente. Então, a indicação do hormônio é uma indicação precisa, né? Assim, cada pessoa é uma quantidade, é um ou é outro, mas o paciente também precisa se comprometer e fazer a parte dele. É uma mudança de vida. É uma mudança de vida. Sei, então as pessoas que têm essa intenção de ter uma vida plena, aproveitar aí esses anos a mais que hoje em dia nós temos disponível, né? Isso é tão importante na nossa vida, chegar aí aos 80, 90, 100 anos e bem. Sim. Porque não adianta também chegar debilitado, acamado, né? Com Alzheimer. Isso, precisando de outras pessoas, que é um problema, um Alzheimer, nossa senhora, sem qualidade nenhuma de vida. Então, assim, você precisa já ter essas mudanças. Você precisa ter esse comprometimento, disciplina, né, Exatamente, doutora? um comprometimento com você mesmo. Porque eu falo assim, mas eu não tenho motivação. Gente, motivação é uma coisa assim que não existe. Né? Porque a motivação é algo que ela acaba. E não é todo dia que Não você é todo tem. dia, não é todo dia. É compromisso, é decisão. Eu vou fazer, independente do que seja. É disciplina. É muito mais sobre disciplina e compromisso consigo mesma do que sobre motivação. Maravilha. Doutora, outra coisa que eu acho que é algo de impacto são exemplos. Então, assim, hoje no seu consultório você recebe vários pacientes, com certeza, e você tem pacientes que têm aí uma vida maravilhosa, plena, com 60, com 70, com 80. É algo real já? É algo real, é algo real. Eu tenho pacientes assim, eu já tive pacientes agora que perderam 18 quilos. Emagrecimento. Mas é aquele paciente que está com a medicação, sim, porque a obesidade é uma doença crônica que necessita, né? Mas ele está fazendo a parte dele. Ele está fazendo a dieta, está fazendo o exercício físico, né? Porque não tem milagre. A gente fala assim, a medicação ajuda? Ajuda. Mas, por exemplo, mesmo o Ozempic, né? Que é a medicação mais falada hoje em dia, do momento e tal. Se o paciente estiver muito inflamado, né, estiver se alimentando muito mal, que é a inflamação, que a gente chama de inflamação de baixo grau, que é a inflamação intestinal, ela vem da alimentação ruim. Se ele estiver muito inflamado, nem o Ozempic funciona. Olha só. Então, o paciente tem que fazer a parte dele também. Inclusive para ele conseguir manter depois. A gente precisa ganhar metabolismo. E para ganhar metabolismo, precisa de atividade física. Dedicação. Né? Precisa de dedicação. Então, olha, é isso. É que as pessoas ainda falam, agora o Ozempic tá na moda, né? Foi algo assim que explodiu agora, que as pessoas falaram, nossa, a solução para a obesidade é essa. Lógico, é um sonho.
Que bom que existe algo que favorece Sim. ainda você a atingir seu objetivo, mas não faz sozinho. Não. E depois que atinge o objetivo, a gente precisa mantê-lo. Que é né? a parte mais difícil, É a né, parte mais doutora? difícil. É a parte mais difícil. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que o organismo ele se acostuma com o que você tem, com o que você entregou para ele sua vida toda. Então, por exemplo, a gente que assim é magra, né? Se a gente engorda 20 quilos, assim, vamos supor que a gente engravidou, tal. Eu vou dar o meu exemplo. Eu engravidei, eu engordei 20 quilos na minha gestação. Foi um período. Depois eu emagreci. Então, o meu organismo não teve tempo de se adaptar a este estado de gordura. Eu tive uma vez gorda Entendi. e depois emagreci. É mais fácil. Agora, a pessoa que vem, engorda, emagrece, ou vem engordando devagar, o organismo dela adapta com aquele peso. E para o organismo, a coisa mais difícil é perder caloria. Porque a gente não foi feito para gastar caloria, porque era muito difícil. É tipo uma autopreservação, doutora? Exatamente, Entendi. a autopreservação. Porque imagina que lá na caverna, a gente demandava muito conseguir o alimento. A gente tinha que caçar, né, e tal. Então, manter o peso, manter o metabolismo é muito importante para o organismo. Se você tem 130 quilos há 20 anos, para o seu organismo, o seu peso é esse. E ele vai fazer de tudo para você continuar assim. Estocando ali. Exatamente. E aí você faz uma dieta super restritiva, emagrece, daqui a pouco volta a engordar, mesmo comendo pouquinho. Olha só. Tanto que existe um estudo, um estudo clássico. Não sei se você se lembra de um programa americano que chama Loser... É alguma coisa assim, perda máxima de peso. E nesse programa as pessoas perdem mais de 100 quilos. Olha só. E aí eles foram verificar esses pacientes depois. Poucos não tinham reganhado peso e às vezes até mais. Entendi. Mesmo comendo pouco. Porque o metabolismo desacelera, o organismo para de gastar energia. Porque fala assim, essa criatura está passando fome, eu preciso economizar. O nosso corpo é inteligente. O nosso corpo é inteligente. Então é por isso que a gente tem que ir criando estratégias, né? E fazendo algumas modificações para manter e ir aumentando o metabolismo, especialmente dessas pessoas que passaram muito tempo na obesidade, para que elas não voltem a engordar. Porque a obesidade é a doença crônica e ela vai sempre existir, então sempre temos que cuidar. Sempre. Olha, doutora, que pauta maravilhosa. Eu queria esticar aí, ó, a gente ficaria até amanhã conversando. No entanto, eu quero te convidar, volte mais vezes aqui. Eu acho que esse tipo de assunto faz parte da vida das pessoas. Se você não está numa situação que está falando diretamente com você, se é num caso de obesidade, se é num caso que você está tendo uma vida total sedentária, não está tendo essa atenção com a sua saúde, tem alguém do seu lado, alguém da sua família, algum amigo que vai fazer sentido ter essas informações de uma especialista, de uma profissional que a gente pode confiar, doutora. Então eu agradeço muito a sua presença aqui, o seu tempo dedicado a nós, né, porque eu sei que todo o seu conhecimento foi uma busca na sua vida, foi um propósito de vida, então colaborar aqui com a gente, transmitindo informação para as pessoas é muito gratificante e eu fico muito honrada com a sua presença. Nossa, eu que agradeço, assim, pelo espaço, né, por poder colaborar, por poder contribuir, porque a gente estuda para isso, né, estuda para a nossa vida mesmo, né, porque eu comecei a estudar para aplicar em mim, e poder difundir isso, divulgar, é sempre um prazer enorme. Porque assim, todo mundo tem o direito de saber. E é só sabendo que a gente consegue fazer essas pequenas mudanças isso, que muitas vezes... estalo, né, doutora? Exatamente, que muitas vezes vão fazer uma diferença incrível daqui 5, 10 anos, né? Com certeza, salvando vidas. Salvando vidas, exatamente isso. Doutora Cristiane de Oliveira, muito obrigada por mais uma participação e até a próxima. Obrigada, até. Que programa sensacional, começamos em ritmo acelerado, mas tem muito mais vindo aí. Vamos chamar o intervalo e a gente já volta. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo sensacional, com muita informação, daquele jeito que a gente gosta. E hoje, retornando ao nosso programa, doutora Lia Pelosso, médica da dor, com mais uma oportunidade aqui que nós temos de
trazer, né, aos nossos telespectadores informação como uma especialista como você, doutora. Eu te agradeço muito pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você, dando espaço para que a gente possa informar as pessoas, né? Saber que pode ter tratamento para dor. Então eu agradeço também o espaço aqui de estar com você. A gente que agradece, doutora. E hoje muito bem acompanhada da Natasha Angélica, que é enfermeira e paciente da doutora Lia. Seja bem-vinda, Natasha. Obrigada. Natasha, você tem uma história sensacional. Inclusive, nós já falamos aqui sobre você e eu estava com uma expectativa muito grande de poder falar sobre a sua história, passar para os nossos telespectadores, porque às vezes muitas pessoas, se não estão passando pela situação, tem um familiar ou um amigo que sofre com uma dor crônica, e isso aí é algo que reflete muito no dia a dia da pessoa, né, Natasha? Então eu te agradeço muito por você vir aqui, confiar no nosso programa, vir dar seu testemunho, viu? Obrigada, eu que agradeço. Doutora, você poderia iniciar contando um pouquinho da história da Natasha? Ela fez a cirurgia, nós mostramos um videozinho, depois a gente vai até colocar umas imagens, mas a gente precisa contar em detalhes, dar uma lembrada nos nossos telespectadores do procedimento que a Natasha fez? Tá, então ela colocou um neuroestimulador, eu até trouxe novamente, né? Então ele é um fiozinho que é colocado por dentro da coluna, através de uma agulha, é um pequeno corte que se faz, e aí a gente navega por dentro da coluna, e esse dispositivo que é o gerador, ele fica mais ou menos na região glútea, um corte em que apenas para que ele entre, então ele fica mais superficial, porque depois a Natasha vai explicar, tem o carregador e tudo mais. Então ele é feito sobre anestesia geral, né, dentro do hospital, e aí depois o paciente fica internado uns 2, 3 dias, porque às vezes dói o local que foi colocado. Então ela faz o antibiótico nas primeiras 24 horas e faz a medicação para não sentir dor. Aí após isso é liberado. Durante a internação também tem a equipe que vai fazer toda a programação, porque esse fiozinho que fica na coluna, ele transmite sinais elétricos para enganar a dor, vamos dizer assim. Entendi. E aí a gente faz uma programação com tablet, que por Bluetooth chega nesse gerador, e aí a gente programa os estímulos que ela vai sentir para não sentir a dor. Então você é tipo como se estivesse enganando o seu cérebro da dor, né? E a questão da Natasha era nas mãos? No punho. Chegou a perder o movimento, né, Natasha? Perdi. Como é que começou tudo isso? Eu comecei a sentir muita dor. Dor. E aí, assim, de um dia para o outro, começou a sentir dor? Eu já vinha sentindo essa dor, né? E aí vai tomando um remedinho ali. Medicando em casa mesmo, sei. Né? Ou então até mesmo no hospital, no pronto atendimento, né? Corre lá, faz a consulta, né? O médico. Sim. E fui deixando passar. Isso uns 2 anos depois, e aí agravou porque, assim, eu trabalhando, né? Eu quase deixei cair um paciente. E você é enfermeira, e eu, né? Precisa muito da utiliza mão. Das mãos, né? Com certeza. E aí eu vi que o negócio estava sério. Sim. Aí o que eu fiz? Eu procurei, né, um especialista em mãos, e aí ele me deu o diagnóstico, eu fiz a eletromiografia, e aí constatou que eu estava com síndrome do túnel do carpo. Olha só, então foi esse o diagnóstico? E era esse o diagnóstico mesmo, doutora? Era esse mesmo. É um diagnóstico que geralmente acontece com pacientes que fazem movimentos repetitivos. Entendi. Às vezes digitação, às vezes trabalhos manuais. Foi ligada então à sua profissão? A profissão, exatamente. Entendi. É uma patologia que não é uma patologia, digamos assim, ela cursa com dor, mas ela tem um tratamento, às vezes inicial com anti-inflamatório, fisioterapia, e quando não melhora faz cirurgia, que é descomprimir esse nervo que está pressionado por uma pelinha. Então, isso que seria síndrome do túnel do carpo. Aí você começou o tratamento, Você começou o tratamento e no seu caso, Natasha, evoluiu tanto que você perdeu os movimentos? Sim, eu fiz a primeira cirurgia, não deu certo. Aí depois, no outro ano, eu fiz outra cirurgia, também sem sucesso. E, consecutivamente, assim foi, né? Entendi. 4 cirurgias. Foram 4 cirurgias? 5 cirurgias. 5 cirurgias sem sucesso?
Meu Deus, eu imagino o seu estado psicológico nesse momento, né? Aí, assim, fiquei abalada. Sim. Muito abalada, porque, assim, 34 anos, né? Hoje eu tenho 46. Então, 34 anos praticamente na flor da idade. Sim, Como totalmente eu poderia ativa. Nossa, e como, entendeu? Então, isso, assim, me afastou muito. Tive que entrar de licença. Fiquei Afastado do trabalho. Afastada Sim. do trabalho. Fiquei 11 anos afastada do trabalho. Meu Deus. É um impacto muito grande, um impacto emocional também muito grande, né, Natasha? Muito. É emocional, financeiro, né? Sim. Tudo. É uma... assim, Acho que junta tudo. Exato. E realmente você acaba que se debilitando mais, né? Já Mais. tem aquele problema que é algo que incomoda, porque imagina uma dor 24 horas por dia, era mais ou menos essa sua situação? Sim, por exemplo, hoje, se eu tivesse aqui hoje, eu não estaria assim, eu estaria com um casaco, Por causa do ar, né? por causa do ar, entendeu? E, assim, pediria para desligar ou eu ficar com uma coberta mesmo, porque eu não aguentava com dor. Entendi. O frio piorava a dor. frio piora? Nossa. E Em alguns como? pacientes, sim, frio, às vezes a posição que fica, né? E como é que foi para você chegar até o consultório da doutora Lia, Natasha? Foi assim, o médico me deu alta, o que fez as 5 cirurgias. Sim. Falou que meu caso era, como que é, transplante de braço. Tipo, não tinha solução. Não tinha mais solução, que era para eu desistir e procurar aposentar, tipo assim. Aí eu fiquei assim, fiquei tão chateada, falei, ai meu Deus, me dá uma luz. Aí meu esposo já tinha operado desse problema também, com o Dr. Maurício Lete. Falei, eu vou procurar ele. Aí meu marido, vai lá que ele vai Que solucionar. bom que você não desistiu. É. Não desisti. Sim. Aí fui nele, aí começou, né, todo um tratamento novamente, ele começou a avaliar, aí começamos a fazer bloqueio, entendeu? Fisioterapia, nossa, olha, muita coisa. E aí eu já, assim, quase que também desistindo, porque, sabe, assim... Você não via melhora? Eu não via melhora, e nem ele também, assim, mas ele não me desestimulava, entendeu? Entendi, que bom. Então, assim, não, vamos tentar, vamos com isso, vamos com aquilo, vamos com esse remédio, sabe? Sempre trocando de remédio. Então, ele foi, assim, uma fonte para mim que não me deixou desistir. Que maravilha. Entendeu? Aí um dia ele falou, aí ele fez a última cirurgia, que ele tirou um pedaço aqui de carne para fazer o enxerto aqui na mão, ó. Eu tenho até elevação, Sim. né? E aí ele falou assim, a Lia, uma colega minha. Eu falei, eu conheço ela, eu já trabalhei lá no Santa Rosa com ela. Aí eu falei, o que tem ela? Então, ela foi fazer uma especialização e ela vem com novidade aí pro seu Olha, caso. que maravilha. Vamos rezar para que dê tudo certo. Eu lembro tão bem disso, sabe? Eu falei assim, será? Com certeza, ela vai dar jeito em você. E foi assim, ele me indicou e eu cheguei Já chegou no consultório. cheguei assim, ai, quero colo, porque já não tem mais, né? Eu cheguei e falei pra ela, Eu não tenho imagino. mais. E foi recebida, né? Porque a doutora Lia é muito acolhedora. Ah, é muito. Doutora, é complicado receber um caso deste, né? É desafiador, Você fala que eu diria. desafiador, Porque- várias cirurgias, um problema assim. Por mais que não tivesse sucesso, os colegas tentaram, né? Sim, Exatamente. claro. Então, assim, é desafiador, realmente. E assim, a gente tentou antes de implantar, porque o eletrodo foi a última... Entendi. Foram feitos outras tentativas. Nós com fizemos outros tipos de procedimentos que ela ficava um período bem e voltava a dor. Ficava um período bem e voltava a dor. Era os porque não- bloqueios, né? Eram os bloqueios, porque não eram procedimentos definitivos, né? A gente faz bloqueio guiado por ultrassom ou por raio-x, né? E, às vezes a gente fazia aqui nessa região do pescoço, porque tem um pool de nervos que dá a sensação da dor. Então a gente usava a medicação e aí essa dor ficava por um período de melhora, mas aí voltava. E assim, é difícil alguns casos e a gente tem que tentar fazer com que o paciente não desista, né, de tratar e tudo mais, e esse desânimo que o paciente tem, às vezes de novo, eu vou fazer fisioterapia de novo, sabe? Então, tipo assim, começa a não ver, mas esse remédio de novo, não tem outro remédio, então assim, você vai excluindo as opções e às vezes você chega no, onde que eu vou agora, né? Sim.
Mas eu e o Dr. Maurício, a gente nunca desistiu dela, na verdade. A gente nunca desistiu dela. E numa dessas últimas especializações que eu fiz, porque esse é um procedimento realmente mais invasivo, que exige mais treinamento, e aí eu propus isso. Ela está emocionada. É porque o impacto é muito grande, né, Natasha? E relembrar esses momentos, eu imagino, que mexe com a gente. Bastante, nossa. Mas olha, já é algo superado, né? É verdade. Graças a doutora ali, é algo superado. Porque eu já falei isso para você em outras ocasiões, e aí o que eu acho que é super importante é a gente sempre acreditar na queixa do paciente. Porque às vezes o paciente chega lá, por exemplo, se você fosse no meu consultório com dor, tenho certeza que você ia chegar maquiada, com o cabelo bonito, arrumado. Sim. E aí você olha para o paciente, nossa, mas você está com dor realmente? O paciente não precisa chegar esfrangalhado lá. Sim, já debilitar, falar que está morrendo. Sim. Então, às vezes o paciente chega bem, chega maquiado, você olha, e às vezes os colegas, poxa, mas será que o paciente está com dor mesmo? O quanto que tem aí? Será que ela não quer ficar afastada do trabalho? Né? Às vezes chega isso. Às vezes tem situações que, inclusive, até é verdade. É verdade. Sim. Mas a gente que trabalha com dor no dia a dia, a gente sempre tem que acreditar na queixa do paciente, até que se prove o contrário, né? Então, eu acho que... E, doutora, é complicado mesmo você identificar se é verdade ou não, doutora. Você realmente tem que ter fé no paciente. Exato, mesmo. A gente sempre tem a primeira fé no paciente, né? Vai sempre acreditando nele, né? E aí, não tem um exame ali que prova realmente tem uma lesão ali? Não, no dela sim, no caso dela teve exame, porque às vezes, conforme você faz mais cirurgia, vai fazendo como se fosse uma cicatriz interna, que se chama fibrose. Sim. E essa fibrose vai apertando esse nervo, vai mexendo nesse nervo, que é o que dá essa sensibilidade de dor aumentada, de fraqueza na mão, que é o que ela tinha. Chegou aquele momento de darmos uma paradinha, bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje com a doutora Lia Peloso e sua paciente, Natasha Angélica. No seu caso, você perdeu os movimentos, Natasha? Com certeza. Perdeu? Perdi. Você ficava com o braço só? Só assim. Eu andava com uma tipóia. Uma tipóia. O movimento das mãos, esse movimento você não fazia mais. Porque ela tinha até medo. Passar a mão no cabelo, como você me falou, era meu marido cabelo, que fazia. Era o seu marido. Era. Nossa. Ela ia com a tipóia até, às vezes, com uma proteção. Porque, por exemplo, se alguém batesse, doía. Se encostasse também já? Sim. Não podia encostar. Eu usava um casaco. Eu nunca ia assim, entendeu? Assim, desprotegida. Assim. Não. Lá no ortopédico, muito fria. Ai, nossa. Arde tudo quanto é lado, pra lá, pra cá, entendeu? Então, eu sempre fui bem agasalhada. Doutor Maurício, Natasha, eu falei, mas eu não aguento de dor. Você vê que, por isso que é bom passar essa informação para as pessoas, que você encontra uma pessoa em determinado local, você não imagina o que ela está passando. Exatamente isso. Né? A gente precisa ter essa sensibilidade, né, doutora? Então, assim, se é algo difícil até de diagnosticar, difícil de arrumar um tratamento efetivo, né? Imagina o sofrimento contínuo que a pessoa está passando. E a gente não tem essa sensibilidade muitas vezes. Não tem. Você sabe que eu sou professora da universidade também, e eu gosto de falar muito para os meus alunos. A pessoa que está na sua frente, uma pessoa que tem uma família, que tem filhos, que tem um cachorro, sei lá, tem uma vida, né? Trate essa pessoa como fosse seu pai, sua mãe. Sim. Né? Você tem que ter essa sensibilidade, né? De poder entender o que o outro está sentindo e tudo que ele está trazendo por trás. Com certeza. Né? E a gente precisa praticar isso, né? Que daí vai ficando natural na nossa vida. Exatamente. Natasha, você ficou sem esses movimentos por quanto tempo? No total? Acho que uns 10 anos. 10 anos? Minha mão estava atrofiando, eu não abria a mão, eu só ficava assim. E aí eu passei por um perito do INSS, né? E aí ele mediu, né? E ele falou que minha mão estava atrofiando, que estava bem menor que essa outra. Sim. Né? Na largura, na espessura lá. Que falta os movimentos, porque aí a musculatura é como se você tivesse engessado o seu braço. Sim. Aí você fica sem usar, a musculatura começa a ficar fraca. Então diminui aí a gente consegue perceber
pela musculatura da mão, do braço. Você compara, vai afinando. Entendi. E aí, qualquer esforço que faça, é como se você estivesse fazendo muita coisa, entendeu? Sim. Porque é um braço mais fraco, na verdade, né? Doutora, de todas as tentativas dos procedimentos que antecederam a cirurgia, foram quanto tempo? Até chegar neste momento. Foram mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Tentando outros 6 procedimentos. fazendo E a os doutora procedimentos. chegou e falou, vamos tentar a cirurgia. E ela foi a primeira paciente, na Foi verdade. a primeira, Foi a primeira doutora paciente. Lia, olha que maravilha. E era assim, em congresso, eu sabia, tinha visto os outros pacientes, e aí o desafio era falar isso, olha, você vai ser a primeira paciente, né? Porque antes de a gente colocar esse aqui, que é o definitivo, a gente coloca que a pessoa faz um teste e o gerador fica para fora. Sim. Então ela fica em torno de 5 dias para realmente ver se melhorou a dor. E aí só depois que a gente coloca o definitivo. Entendi. Então tem essa grande possibilidade, boa possibilidade, porque a pessoa vai ver se realmente ela melhorou, sentiu, Entendi. e aí vai mais firme para poder fazer e o no caso definitivo. dela, logo já percebeu uma melhora, Natasha? Eu nem pensei 2 vezes quando ela falou assim para mim, Natasha, você vai ser experimental. Eu falei, a primeira paciente. Eu nem pensei, entendeu, nas consequências, o que ia me acontecer, se ia dar Você certo. queria se livrar. Eu queria me livrar. Da dor, melhorar. Entendeu? Melhorar. Voltar ao normal, né, Voltar Natasha? ao Como normal. você sempre foi. Pois então. Aí quando ela me falou, eu falei, vamos marcar o mais rápido possível. Doutora, esse procedimento já tem quanto tempo disponível no mercado? Ele já tem alguns anos, né? Agora, especificamente esse que é percutâneo, que não faz corte, porque os mais antigos, mas pode ser utilizado também. Você faz um corte muito grande na coluna e põe o que só que ele é em placa, que a gente fala, ele fica mais aderido na medula por corte. Esse aqui é por ponto, então esse é mais recente. É um avanço. É um avanço. Ela foi a primeira do estado, né? Mas, por exemplo, São Paulo, outras capitais já têm há um certo tempo. Sim. Mas é novidade, assim, digamos que 5 anos, uma coisa mais recente na medicina, essa técnica percutânea, pela pele, que eu falo. Entendi. O eletrodo já existe há muitos anos, tá? Ah, entendi. Mas aí é o cirurgião que tem que fazer. No caso da Natasha, foi na questão da mão, dos movimentos da mão. Você tinha essa dor, que tinha esse diagnóstico já, que eu esqueci o nome da doença. Dor neuropática, né? Dor neuropática. Por conta da síndrome do túnel do carpo, que é o... Isso. Mas esse neuroestimulador, eletrodo medular, pode ser usado também para outros tipos de dor. Sim, exato. Eu estou com 10 pacientes atualmente, alguns fizeram cirurgias de coluna, 3, 4 cirurgias de coluna, e infelizmente ainda continuam com dor. Tem paciente também que teve uma lesão por arma de fogo e pegou o nervo e coloquei também, essa foi a mais recente. Então, assim, tem vários casos, todos relacionados ao nervo, geralmente. Quando você afeta o nervo e o paciente tem aquela dor, queimação, choque, formigamento, atrofia. Então, pode ser tanto para as pernas quanto para os braços, né? E essas dores, elas são contínuas, né, doutora? Contínuas. É o tempo inteiro? Você sente a dor o tempo inteiro, Natasha? O tempo inteiro. Assim, alivia quando você toma um remédio, né? No caso, eu colocava aquele adesivo, entendeu? Então, assim, alivia... momentaneamente. Durante o efeito do remédio. Exato. Sim, tipo 1 hora, 2 horas. Acabou aquilo ali, volta tudo de novo. E assim, a sequência de dor maior. E você trocava de remédios assim para a dor frequentemente? Porque eu Ixi. acredito que o organismo ele vai se adaptando, né, doutora? Tem que fazer um rodízio, né? Ixi, troquei várias vezes. Nossa, o único assim que eu não cheguei a tomar foi morfina Exato. e dolantina. O resto... E depois da cirurgia, há quanto tempo você já está sem dor? Ixi, 1 ano e 4 4 meses. meses. Essa conta certinha, né? Eu já tô Tantas horas. levantando. Ai, nossa, eu levanto o braço, já corro, bato. Sério, o movimento, assim, recuperou todo o movimento. Todo. Porque aí, depois disso, ela começou a fazer fisioterapia e, sem a dor, ela consegue reabilitar
fortalecer o músculo e fazer os exercícios que ela não conseguia fazer antes, né? Antes não conseguia por causa da dor. Isso, E exatamente. agora faz todo, continua a fisioterapia. E doutora, isso vai fazer parte da vida dela? Isso, esse fortalecimento, esse exercício, né? E o gerador, ele fica em torno de 10 anos, né? São geradores bem atuais. Aí, com 10 anos, a gente troca o gerador, permanece, né, o fio. Tem que ter os cuidados, né? Não pode ficar pulando, né? Tomar cuidado com queda. Isso aí é uma coisa que a gente tem que também ter. Cuidados, né? Isso fica superficial, sol, tomar muito sol, né? Porque pode esquentar. Então, e uma coisa boa é que ele pode entrar dentro da ressonância, senão interfere. Olha, que fazer maravilha. porque ela pode ter qualquer outro problema. Sim, que não aí esse. precisa fazer alguns exames. Aí não interfere também na ressonância. Isso é uma das coisas que avançou bastante nesse neuroestimulador, né? Ela até trouxe o controle, era para você ver como é bem interessante. Olha aqui. Esse é o controle que você se utiliza para... Isso é o controle. Então ele Como tem é que funciona esse controle, ele tem os doutora? estímulos. A gente programou os estímulos e ela pode aumentar ou diminuir, né? Eu aumento, diminuo. Agora, por exemplo, ele está 7,1. Sim. Mas ele pode chegar até 8. Eu que vou regulando ele aqui, entendeu? E aí ele começa a estimular e eu começo a sentir. Ela vai sentindo às vezes mais choque, menos choque. Tem paciente que gosta de sentir o choque, tem paciente que não gosta. Então ela vai... Como agora ele está estimulando, né? Você vai se adaptando. Eu vou me adaptando. E a rotina com a doutora Lia Pelosso, como é que funciona agora, Natasha? Me abandonou agora. Ela me abandonou. Não tô assim, mas como eu tava, né? Assim, a cada 2, 3 meses eu voltava no doutora Lia. Você né? já está se sentindo um pouco mais confiante, confortável? Com certeza, né? Nossa. E mostra para ver como é interessante, ele carrega. Ele carrega nessa Esse base. é um carregador. Entendi. Esse aqui que eu aproximo do gerador, eu coloco nesse cinto. O gerador que está aqui na região do glúteo. O mini gerador está aqui. Ele carrega. Carrega o gerador. Aí como ele parou, ele está carregando. Entendi. Aí se eu afasto, ele não está. Então, olha só que super tecnologia. Prático, uma tecnologia porque não pode assim, descarregar. Não pode descarregar. Tem que... Aí de eu quanto fico em quanto controlando. tempo você precisa fazer esse... Eu fico controlando ele por aqui, ó, porque aqui aparece o controle. Quantidade de carga que ainda tem. Isso. E eu, né, no caso aqui, aparece uma pessoa que no caso sou eu. Sim. E aí também aparece, né, quantidade de carga que tem. E é através desse aqui que eu vou controlando, né. E você já se adaptou total? Já, nossa. Meio que assim, esquece, né? Não esqueço. Não, tipo assim, parece que você tá já é algo sem que faz parte nada. da sua vida. É assim, parece que eu nunca tive doente, assim, entendeu? Nunca tive Sim. essa limitação. Então, assim, eu me adaptei muito rápido. Olha, Não sei se é porque eu queria, assim, me ver livre. Lógico. Porque, assim, foi todo um processo, você depender dos outros, assim, por mais que é meu marido, né? Lógico, mas, você assim, quer, tinha que né, me ter sua ajudar, independência. tinha que pegar as Lógico. coisas, tinha que fazer as coisas para mim, entendeu? Ele teve até que contratar uma secretária e eu não podia fazer nada. Então, eu acredito que a mensagem maior é não desista, né, Exato. Natasha? Não desista. Você não vê, você desista. passou uma perseverança enorme e foi buscando recursos Sim. até chegar uma profissional como a doutora Lia, que trouxe você para a sua verdadeira realidade. A gente não pode aceitar a dor, né? Exato. E Não desistir. pode. Não, desistir jamais. E foi Você muito... chegou a se questionar, né? Se você realmente estava bem, se era coisa da sua cabeça. Ah, cheguei várias vezes, eu mesmo conversando assim, parecia que até meu marido, eu falei assim, gente, será que eu tô ficando eu tô louca? bem, né? Eu tô Eu bem, entendo. entendeu? Eu fui no psiquiatra, comecei a tomar remédio, porque eu falei pra ele, porque assim, as pessoas que me vê, é tipo assim, eu ia na perícia do INSS, os médicos tudo assim, não, você não tem nada, você tá de boa, você pode voltar a trabalhar. Então, assim, eles me julgavam porque eles me viam, como a doutora falou, Sim. maquiada, toda bonita, sabe? Será que tá com dor? Olha, é complicado, muito Então- complicado. E se hoje está pronta para voltar para o mercado de Com trabalho? certeza, é o que eu mais quero. Vida normal? Vida normal. Que maravilha. O Helga. Doutora Lília, ver uma paciente que atingiu um sucesso, que foi uma transformação na vida dela, lógico, assim, que para melhor você voltou a ser quem era na realidade, é muito gratificante, né, doutora? Não tenha dúvida disso.
aí vai fortalecendo mais para que a gente estude, faça mais curso e tenta sempre o melhor para o nosso paciente, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida. E assim, uma coisa bem bacana, né, que eu estava até comentando com você, logo que acabou, quando ela estava saindo da sedação, então uma pessoa que fica, emocionou até quem estava lá, emocionou todo mundo, porque é uma pessoa que fica com a mão o tempo inteiro. Ela estava meio dormindo, acordou, a primeira coisa que ela fez, ela ficar olhando para a mão, tipo, eu estou abrindo minha mão, assim, sabe? Então foi muito, coisa que eu não abria. Foi muito emocionante. E aí, assim, foi muito bacana, a gente fez o vídeo, tudo, né? E aí, acho que, não sei, uma semana, 15 dias, ela me pega e manda uma mensagem assim, estou ótima, tirando leite de vaca. Olha, eu apavorei, só que eu apavorei, pelo amor de Deus, cuidado com a sua mão, não vai forçar, calma. E aí, uma das coisas que foi muito importante também, com esse vídeo e esse depoimento dela, ela me autorizou que eu mostrasse para outros pacientes que estavam com o mesmo problema, que tinha a possibilidade de colocar o eletrodo, mas às vezes podia ter medo, vai ficar no meu corpo, um metal. Tem aquele receio. Quando vi o vídeo ela tirando leite, não tinha erro, todo mundo que eu quero tentar, então ela ajudou outras pessoas também a tomar a decisão. Essa decisão. E com certeza vai ajudar muitas mais a partir deste momento aí que a gente vai entrar na casa de muita gente e com certeza transformar a vida como você conseguiu retornar, né, aqui, sendo quem você era antes, com todos os movimentos, sendo uma pessoa ativa, sem dor. Viva a tecnologia, né? Viva a doutora Lia. Doutora Lia, doutor Maurício, a equipe toda dela é maravilhosa. Natasha, eu quero te agradecer muito, viu, pela confiança, por estar aqui contando a sua história. Muito obrigada mesmo, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Assim espero, né? Tem que ajudar, né? E doutora Lia, olha, muito obrigada. É tão bom poder ter a oportunidade de conversar com profissionais como você, profissionais que estão sempre buscando o melhor e sempre com foco no paciente para realmente ajudar as pessoas. É que eu agradeço novamente o espaço, a simpatia de sempre estar recebendo a gente e poder entrar na casa das pessoas e dar tantas informações importantes, né? Relatos como o dela. Eu agradeço demais e sempre estou à disposição. Muito obrigada. É muita esperança, né? Para as pessoas que a gente consegue trazer. Isso aí é contagiante. Doutora Lia, a casa é sua aqui. Muito obrigada. Não demore a voltar, viu? Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. Natasha, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Até a próxima. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mais calma, que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube e este programa já está lá disponível para vocês, então tirem todas as suas dúvidas. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.